Quando meu filho sugeriu que eu dormisse no estábulo com os outros animais, para que a esposa dele e os 8 parentes dela pudessem ocupar minha casa, algo dentro de mim quebrou e se reconectou de uma forma surpreendente. 3 horas depois, eu assistia, com uma taça de champanhe na mão, pela câmera de segurança instalada às pressas, enquanto meu garanhão mais temperamental, Tempestade, defecava majestosamente no tapete persa da sala, bem em cima das malas Louis Vuitton da minha nora. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. 3 dias antes disso, eu estava vivendo o que considerava uma vida tranquila em minha fazenda. Aos 65 anos, viúva há quase 2 anos após perder Roberto para um câncer que o consumiu lentamente, eu finalmente encontrava paz nos 60 acres de terra que compramos juntos para nossa aposentadoria. A cidade grande e o estresse corporativo ficaram para trás quando me mudei permanentemente para cá após o funeral dele. Meus dias tinham um ritmo tranquilo. Café na varanda ao nascer do sol, cuidar das galinhas, alimentar meus 3 cavalos, tempestade, lua e trovão. As tardes eram para o jardim ou leitura, as noites para observar as estrelas que brilhavam com uma clareza impossível de se ver na cidade. O silêncio aqui não era vazio, mas cheio de significado. Foi por esse silêncio que Roberto e eu economizamos durante 40 anos. Meu filho Gustavo ligou numa terça-feira. A foto dele apareceu na tela. Um homem de 38 anos com sorriso de comercial, dentes perfeitamente alinhados, cabelo cuidadosamente penteado. Um corretor imobiliário bem-sucedido da capital. Oi, querido. Atendi, prensando o telefone entre o ombro e a orelha enquanto alimentava as galinhas. Mãe, tenho ótimas notícias, ele disse, sem perguntar como eu estava. Decidimos visitar a fazenda este fim de semana. Ah, que maravilha! Há quanto tempo não vejo você e Débora? Na verdade, ele me interrompeu. Não será só nós 2. Débora pensou em trazer a família dela. Família? Quantas pessoas? Perguntei, sentindo um aperto no estômago. A mãe dela, as 2 irmãs com os maridos e 3 primos de São Paulo. 10 pessoas no total. Você tem todos aqueles quartos vazios aí mesmo, certo? O balde de ração caiu da minha mão. Eu tinha apenas 3 quartos além do meu, e nem todos estavam em condições de receber visitas. Gustavo, não acho que tenha espaço suficiente para... Mãe. Sua voz mudou para aquele tom que ele usa quando fala com crianças ou idosos. Você fica chacoalhando naquela casa enorme sozinha. Não é saudável. Além disso, somos família. É para isso que serve a fazenda, não é? Para reuniões familiares. Papai teria adorado. Senti o sangue subir. Como ele se atrevia a usar a memória de Roberto para me manipular? Os quartos de hóspedes não estão muito prontos para... Então arrume-os, ele cortou. Mãe, o que mais você tem para fazer aí? Alimentar galinhas? Qual é? Estaremos aí na sexta-feira à noite. Débora já postou sobre isso no Instagram. Os seguidores dela estão muito animados para ver a autêntica vida rural. Ele riu como se tivesse dito algo engraçado. Débora era uma influenciadora com seguidores suficientes para conseguir produtos gratuitos, mas não o bastante para viver disso. Gustavo, isso é um pouco repentino. Olha, se não der conta, talvez seja a hora de pensar em voltar para a civilização. Uma mulher da sua idade sozinha numa fazenda não é muito prático, é? Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Pensando bem, você pode dormir no sofá da sala ou lá no estábulo com os outros animais e deixar os quartos bons para a gente. Se você não gostar... Bem, tem bastante pasto aí fora, não é? Ele desligou. Desligou na minha cara depois dessa crueldade casual. Fiquei paralisada, telefone na mão, tentando processar o que acabara de acontecer. Meu próprio filho havia sugerido que eu dormisse no estábulo, na minha própria casa. Foi então que Trovão relinchou do outro lado do cercado, quebrando meu transe. Olhei para ele, todos os seus 16 palmos de atitude negra brilhante, e algo mudou dentro de mim. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Sabe de uma coisa, Trovão? Disse caminhando até ele.
Acho que você está certo. Eles querem experiência rural autêntica? Vamos dar a eles uma experiência rural autêntica. Passei a tarde no antigo escritório de Roberto, fazendo ligações. Primeiro para Miguel e Pedro, meus ajudantes, que moravam na cabana perto do riacho. Eles tinham vindo com a propriedade quando a compramos e entendiam exatamente o tipo de homem que meu filho havia se tornado. Dona Cecília, Miguel disse quando expliquei meu plano, seu rosto enrugado se abrindo num sorriso. Será um prazer absoluto. Em seguida, liguei para minha melhor amiga Helena, que morava em São Paulo. Faça uma mala, querida. Ela disse imediatamente. O Royal Tulip está com uma promoção de spa. Vamos assistir ao show inteiro de lá. Os 2 dias seguintes foram um turbilhão de bela e meticulosa preparação. Tirei toda a roupa de cama de qualidade dos quartos, substituindo o algodão egípcio por cobertores de lã áspera dos suprimentos de emergência do celeiro. As toalhas boas foram para o depósito. Encontrei umas toalhas de textura de lixa numa loja de camping no vilarejo. Ajustei o termostato da ala de hóspedes para 14 meters à noite e 26 series durante o dia. Problemas de controle climático, eu alegaria. Casas antigas de fazenda, você sabe. Mas a peça de resistência exigia um timing perfeito. Na quinta-feira à noite, enquanto instalava a última das 5 câmeras escondidas, é impressionante o que você pode comprar com entrega em 2 dias, fiquei na minha sala de estar visualizando o que aconteceria. Os tapetes creme nos quais gastei uma fortuna. Os móveis vintage restaurados. As janelas com vista para as montanhas. Isso vai ser perfeito, sussurrei para a foto de Roberto na lareira. Você sempre disse que Gustavo precisava aprender sobre consequências. Considere esta sua aula de pós-graduação. Na manhã de sexta-feira, antes de partir para São Paulo, Miguel e Pedro me ajudaram com os toques finais. Conduzimos tempestade, lua e trovão para dentro da casa. Eles foram surpreendentemente cooperativos, provavelmente sentindo a travessura no ar. Um balde de aveia na cozinha, feno espalhado pela sala de estar, e a natureza seguiria seu curso. Os bebedouros automáticos que instalamos os manteriam hidratados. O resto... Bem, cavalos são cavalos. O roteador de Wi-Fi foi para o cofre. A piscina, minha linda piscina de borda infinita com vista para o vale, recebeu seu novo ecossistema de algas e lodo de lagoa que eu cultivara em baldes a semana toda. A loja de animais local ficou feliz em doar algumas dezenas de girinos e sapos-boi barulhentos. Quando saí da minha fazenda ao amanhecer, meu celular já mostrava os feeds das câmeras. Me senti mais leve do que em anos. Atrás de mim, Tempestade estava investigando o sofá de couro italiano. À minha frente estavam São Paulo, Helena e um lugar na primeira fila para o show de uma vida. Experiência rural autêntica de fato. Helena estourou a rolha do champanhe exatamente quando o BMW de Gustavo parou na minha entrada. Estávamos acomodadas na suíte do Royal Tulip em São Paulo, laptops abertos mostrando múltiplos feeds de câmera, bandejas de serviço de quarto espalhadas ao nosso redor como se estivéssemos comandando algum tipo de operação militar deliciosa. O que, de certa forma, estávamos. Olhe os sapatos dela. Helena engasgou, apontando para a tela. Aqueles são Christian Louboutin? Sim, confirmei, observando minha nora cambalear no cascalho com saltos de 12 centímetros. R$ 2.500, prestes a conhecer a lama autêntica do interior. O comboio atrás do carro do meu filho era ainda mais impressionante do que eu imaginara. 2 SUVs alugados e um sedã Mercedes. Todos veículos urbanos impecáveis, prestes a experimentar seu pior pesadelo. Pelas câmeras, contei as cabeças. As irmãs de Débora, Paula e Renata, com seus maridos Carlos e Marcos, os primos de São Paulo, Amanda, Leandro e Tatiana, e a mãe de Débora, Regina, que saiu do Mercedes vestindo o que pareciam ser calças de linho branco. Calças de linho branco em uma fazenda. Cecília, você é um gênio absoluto, Helena sussurrou, apertando meu braço enquanto os víamos se aproximar da porta. Gustavo mexeu na chave reserva que eu havia mencionado, aquela embaixo do sapo de cerâmica que Roberto fizera em sua fase de artesanato.
por um momento, senti uma pontada de nostalgia, talvez até de culpa. Mas então ouvi a voz de Débora pelo áudio da câmera externa. Meu Deus, está fedendo aqui! Como sua mãe aguenta isso? A pontada desapareceu como orvalho sob o sol do meio-dia. Gustavo abriu a porta da frente e a magia começou. O grito que irrompeu de Débora poderia ter estilhaçado cristais em 3 municípios. Tempestade havia se posicionado perfeitamente na entrada, o rabo abanando majestosamente enquanto ele depositava uma pilha fresca no meu tapete persa. Mas foi Lua, parada na sala de estar como se fosse dona do lugar, casualmente mastigando a echarpe Hermès de Débora que havia caído da bagagem, que realmente completou a cena. Que merda! A compostura profissional de Gustavo evaporou instantaneamente. Trovão escolheu aquele momento para entrar da cozinha, derrubando o vaso de cerâmica que Roberto havia feito para nosso 4 aniversário do aniversário. Ele se estilhaçou contra o piso de madeira e, surpreendentemente, não senti dor alguma. Coisas são apenas coisas. Isso era inestimável. Os cavalos deveriam estar aqui? Renata perguntou fracamente, pressionando-se contra a parede enquanto Trovão investigava sua bolsa com seu focinho grande. Cavalos não pertencem a casas, Regina exclamou, seu linho branco já ostentando manchas marrons suspeitas de encostar na parede, onde Tempestade estivera se esfregando a manhã toda. Gustavo pegou o celular e começou a me ligar freneticamente. Deixei tocar 3 vezes antes de atender, tornando minha voz ofegante e casual. Oi, querido. Chegaram bem? Mãe, tem cavalos na casa? Ele gritou, o pânico evidente em sua voz. O quê? Ofeguei, colocando a mão no peito, embora ele não pudesse me ver. Helena precisou cobrir a boca para não rir alto. Isso é impossível. Eles devem ter escapado do pasto. Ó céus, Miguel e Pedro estão visitando a família em Ribeirão Preto neste fim de semana. Você vai ter que tirá-los daí sozinho. Como eu vou? Mãe, eles estão destruindo tudo. É só conduzi-los para fora, querido. Há cabrestos e cordas no celeiro. Eles são mansos como cordeiros. Sinto muito. Estou em São Paulo para uma consulta médica. Minha artrite, você sabe. Voltarei domingo à noite. Domingo? Mãe, você não pode nos deixar aqui. Oh, o médico está me chamando. Te amo, querido. Desliguei e depois desliguei o telefone completamente. Helena e eu brindamos, enquanto assistíamos ao caos se desenrolar nas telas. As 3 horas seguintes foram melhores do que qualquer reality show já produzido. Carlos, tentando ser o herói, agarrou a crina de Tempestade para guiá-lo para fora. Tempestade, ofendido com tanta familiaridade, prontamente espirrou em cima da camisa Armani de Carlos. Marcos tentou afastar Lua com uma vassoura, mas ela interpretou isso como um jogo e o perseguiu ao redor da mesa de centro até que ele subiu no sofá, gritando como uma criança. Mas a joia da coroa foi quando Leandro descobriu a piscina. Pelo menos podemos nadar, ele anunciou, já tirando a camisa enquanto se dirigia para as portas do pátio. Helena e eu nos inclinamos em antecipação. O grito, quando ele viu o pântano infestado de sapos verdes que havia sido minha piscina imaculada, foi tão agudo que Trovão, dentro da casa, relinchou em resposta. Os sapos-boi que eu havia importado estavam em plena forma, criando uma sinfonia que faria Mozart chorar. O cheiro, imaginei, era espetacular. Isso é insano, Amanda lamentou, tentando pegar sinal de celular na sala enquanto desviava do cocô de cavalo. Não tem Wi-Fi, nem sinal de celular. Como vamos? Tem merda de cavalo na minha bolsa Gucci! Enquanto isso, Débora havia se trancado no banheiro do térreo, soluçando dramaticamente enquanto Gustavo batia na porta, implorando para que ela saísse e ajudasse. Regina estava em seu próprio telefone, andando em círculos na entrada, aparentemente tentando reservar quartos de hotel. Boa sorte com isso, murmurei, sabendo que o hotel decente mais próximo ficava a quase 2 horas de distância e havia uma feira de agronegócio na cidade neste fim de semana. Tudo estaria lotado. Quando o sol começou a se pôr, a família conseguiu encurralar os cavalos no deck dos fundos, mas não conseguiu descobrir como fazê-los descer os degraus e voltar ao pasto.
Os cavalos, criaturas inteligentes que eram, haviam descoberto as almofadas dos móveis de exterior e estavam se divertindo muito destruindo-as. Paula e Renata haviam se barricado em um dos quartos de hóspedes, mas eu sabia o que estava por vir. O termostato havia sido ativado, baixando a temperatura para os 14 programados. Em 1 hora, elas emergiram enroladas nos cobertores de lã áspera, reclamando do frio. Não há cobertores extras em lugar nenhum, Paula choramingou. E estes cheiram a cachorro molhado. Isso porque eram cobertores de cachorro da caixa de doações do abrigo de animais local. Eu os tinha lavado, é claro. Bem, quase todos. Às 21 horas, eles haviam desistido do jantar. Os cavalos tinham conseguido voltar para a cozinha de alguma forma. Miguel havia instalado uma trava especial na porta dos fundos que parecia trancada, mas não estava, e os animais haviam comido a maior parte dos mantimentos que a família trouxe. A tábua de frios digna de Instagram de Débora era agora o jantar de tempestade, e os vegetais orgânicos estavam espalhados pelo chão como confete. Gustavo encontrou os suprimentos de emergência na despensa: feijão enlatado, aveia instantânea e leite em pó. Os mesmos suprimentos que me alimentaram por 1 semana quando nos mudamos e uma tempestade nos isolou. Não acredito que sua mãe viva assim. Regina disse alto o suficiente para a câmera da cozinha captar claramente. Não é à toa que Roberto morreu. Ele provavelmente queria escapar deste inferno. Senti a mão de Helena apertar a minha. Ela sabia o quanto Roberto havia amado esse sonho, como ele havia desenhado o layout da fazenda em guardanapos durante os tratamentos de quimioterapia, me fazendo prometer que viveria nosso sonho mesmo que ele não pudesse. Aquela víbora, Helena murmurou. Não, eu disse, enquanto o trovão aparecia no fundo do feed da cozinha, rabo levantado, depositando sua opinião sobre Regina diretamente atrás de seus tênis brancos de marca. Quando ela deu um passo para trás, o barulho foi audível até pelos alto-falantes do computador. Justiça poética. A gritaria começou tudo de novo. À meia-noite, todos haviam se retirado para seus quartos designados. As câmeras os mostravam amontoados sob cobertores inadequados, ainda vestidos porque a bagagem estava ou danificada pelos cavalos, ou ainda nos carros, com muito medo de sair onde os animais poderiam estar à espreita. O alarme automático de galo que instalei no sótão estava programado para as 4h30 da manhã. Os alto-falantes eram de nível militar, usados para exercícios de treinamento. O irmão de Pedro os havia conseguido em uma loja de artigos militares excedentes. Devemos pedir mais champanhe? Helena perguntou, já consultando o menu do serviço de quarto. Com certeza, respondi, observando Gustavo andar de um lado para o outro em seu quarto, gesticulando descontroladamente enquanto discutia com Débora em sussurros ásperos. E talvez alguns daqueles morangos cobertos de chocolate. Precisaremos de energia para o show de amanhã. Pelas câmeras, vi Gustavo abrir seu laptop, provavelmente tentando encontrar hotéis ou descobrir como chamar um serviço de remoção de animais grandes. Mas sem Wi-Fi, aquele MacBook caro era apenas um peso de papel muito bonito. Sorri, pensando na nota que havia deixado na cozinha, escondida debaixo da cafeteira que eles acabariam encontrando pela manhã. Bem-vindos à autêntica vida rural. Lembrem-se, cedo para a cama, cedo para levantar. O galo canta às 4h30, hora de alimentação às R$5. Aproveitem a estadia, mamãe. Amanhã eles descobririam o quadro de tarefas que eu havia preparado, completo com limpeza de estábulo, coleta de ovos de minhas galinhas extremamente territoriais e reparo da cerca que eu havia estrategicamente enfraquecido perto do chiqueiro na fazenda dos Oliveira, vizinhos. Os porcos caipiras deles eram artistas da fuga que adoravam explorar novos territórios. Naquela noite, porém, eu dormiria no luxo enquanto meu filho aprendia o que seu pai sempre soube. Respeito não é herdado, é conquistado. E às vezes, os melhores professores têm 4 patas e absolutamente nenhuma paciência para besteira. A gravação do galo irrompeu às 4h30 da manhã com a força de 1000 sóis nascentes. Pela tela do meu laptop, assisti Gustavo pular na cama, emaranhado no cobertor de lã áspera, seu cabelo desafiando a gravidade.
O som era magnífico. Não apenas um galo, mas uma sinfonia inteira de galos que eu havia mixado, amplificada a níveis de concerto de rock. Que diabos é isso? Débora gritou debaixo do travesseiro. Helena passou a noite na minha suíte e já estávamos no nosso segundo bule de café. Frutas frescas e doces dispostos entre nós, como se estivéssemos assistindo à final do Campeonato Brasileiro. Esse é o volume real? Helena perguntou, estremecendo enquanto o grito de Regina se juntava ao coro vindo do quarto ao lado. Não, respondi docemente, ajustando meus óculos de leitura. Eu aumentei um pouco. Sabe como é? Minha audição não é mais a mesma. Preciso que seja alto para me acordar. A beleza do sistema era sua persistência. Toda vez que alguém pensava que havia acabado, outro galo cantava. Eu o havia programado para continuar por exatamente 37 minutos, com intervalos aleatórios, tempo suficiente para garantir que ninguém pudesse voltar a dormir. Às 5 horas, o grupo exausto cambaleou para a cozinha, parecendo figurantes de um filme de zumbis. O aplique de cabelo de Paula estava emaranhado irreconhecivelmente. Carlos ainda tinha esterco de cavalo incrustado em seus jeans de grife. Leandro havia desistido completamente e estava usando um cobertor como capa. Gustavo encontrou minha nota debaixo da cafeteira. Seu rosto, ao lê-la, era uma obra-prima de horror em evolução. Hora da alimentação. Marcos leu por cima do ombro dele. Que alimentação? Foi então que ouviram os sons vindos de fora. Meus alimentadores automáticos falharam em dispensar comida. Eu os havia desativado remotamente, o que significava que 30 galinhas, 6 porcos da fazenda dos Oliveira, que misteriosamente haviam encontrado seu caminho através da cerca enfraquecida durante a noite, e meus 3 cavalos estavam todos se reunindo perto da casa, expressando seu descontentamento. As galinhas eram as mais barulhentas. Eu havia selecionado especificamente as raças caipiras mais agressivas, incluindo um galo chamado Capetinha, que havia vencido 3 competições de feiras agropecuárias como a ave mais intratável. Nós não somos fazendeiros, Paula lamentou, rímel do dia anterior escorrendo por suas bochechas. Isso é insano. É só ignorá-los, Débora ordenou, tentando manter alguma autoridade. Vamos para a cidade tomar café da manhã. O GPS do telefone de Gustavo os informou que a cidade ficava a 38 quilômetros de distância, só de ida. O café mais próximo, quase 2 horas. Eu encontrei café instantâneo, Tatiana anunciou, segurando o pote de descafeinado que eu havia deixado em destaque. Eles não encontrariam o café de verdade que eu havia escondido atrás das latas de conserva até muito mais tarde, se é que encontrariam. Enquanto lutavam com o antigo coador que eu havia substituído pela minha máquina de café moderna, os animais ficaram mais barulhentos. Trovão havia descoberto que podia bater no portão com a cabeça, criando um boom rítmico que ecoava pelo vale. Os porcos haviam encontrado os móveis do pátio e estavam redesenhando entusiasticamente o espaço. Mas Capetinha, o galo, havia descoberto que podia voar alto o suficiente para pousar na borda da janela da cozinha. O encontro cara a cara entre Débora e Capetinha através do vidro foi cinematográfico. Ela gritou. Ele gritou de volta. Ela jogou o descafeinado na janela. Ele bicou o vidro com vigor crescente. Temos que alimentá-los para fazê-los parar. Gustavo finalmente admitiu, parecendo já derrotado. E ainda não eram 6 horas da manhã. Vocês alimentem essas coisas, Regina anunciou, acomodando-se imperiosamente em uma cadeira de cozinha que imediatamente bamboleou. Eu havia afrouxado uma perna o suficiente para ser irritante, mas não perigosa. A mãe de Gustavo está certa, Débora disse. Você é o homem, Guga. Você e os outros rapazes cuidem disso. Pelas câmeras, observei Gustavo cerrar a mandíbula. Seu pai já estaria lá fora, animais alimentados, provavelmente cavalgando trovão a pelo pasto. Roberto havia crescido em uma fazenda no interior de Minas Gerais, algo de que Gustavo sempre se envergonhou, preferindo dizer às pessoas que seu pai era executivo do agronegócio. Os homens se aventuraram para fora como se estivessem entrando em uma zona de guerra. Através das câmeras externas,
observei Carlos imediatamente pisar em uma pilha fresca de esterco de cavalo. Tempestade era, no mínimo, prolífico. Marcos tentou abrir o depósito de ração, mas pulou para trás, gritando, quando 3 ratos saíram correndo. Eles haviam se mudado, depois que parei de guardar a ração corretamente alguns dias antes. Mas o melhor momento veio quando Leandro se aproximou do galinheiro com o balde de ração. Capetinha, defensor de seu território, lançou-se sobre o pobre rapaz com a fúria de um míssil emplumado. O balde voou. Ração se espalhou por toda a parte. E, de repente, era o caos. Galinhas pulando, porcos investindo do pátio e os cavalos trotando para investigar. Gustavo tentou manter a ordem, gritando comandos como se ainda estivesse em sua sala de reuniões em São Paulo. Mas os animais de fazenda não respondem a estratégias de liderança corporativa. Trovão, em particular, pareceu se ofender com o tom de Gustavo e expressou seu desprazer derrubando-o no bebedouro. Dentro da casa, as mulheres não estavam se saindo melhor. A pia da cozinha havia desenvolvido um vazamento misterioso, cortesia de Pedro. O fogão demorava uma eternidade para aquecer. Eu havia ajustado o fluxo de gás. E cada gaveta que elas abriam parecia conter algo inesperado. Ratoeiras, cobras de borracha para afastar cobras de verdade, é claro, ou minha coleção de suprimentos veterinários, incluindo seringas muito grandes para vacinação de cavalos. Há algo errado com os ovos, Renata gritou, segurando um ovo azul esverdeado. Estão estragados. Eu ri tanto que Helena teve que pausar o vídeo. Minhas galinhas araucanas botavam os ovos azuis e verdes mais bonitos, mas os urbanos sempre pensavam que algo estava errado com eles. Às 7 horas, meus convidados conseguiram produzir o que poderia, sendo muito generosa, ser chamado de café da manhã. Aveia instantânea queimada, ovos azuis esverdeados que Amanda se recusou a tocar, e descafeinado instantâneo que tinha gosto de sonhos frustrados. O leite era em pó porque o leite fresco na geladeira havia misteriosamente azedado. Eu havia ajustado a temperatura da geladeira antes de sair. Preciso de um banho, Débora anunciou. Um banho longo e quente. Oh, criança inocente. O chuveiro do banheiro de hóspedes tinha 2 configurações, gélido como o Ártico ou quente como a superfície do sol. A pressão da água ou arrancava a pele ou mal pingava, nada intermediário. Eu também havia substituído todas as toalhas de luxo por aquelas de camping que absorviam tanta água quanto o papel encerado. Os gritos de Débora ao encontrar a água fria foram audíveis até da cozinha. Então a água quente entrou e os gritos subiram 1/8. Renata tentou o outro banheiro e descobriu que o ralo estava entupido. Cabelos de rabo de cavalo que Pedro havia cuidadosamente colocado, fazendo com que o chuveiro transbordasse. Enquanto isso, Gustavo tentava freneticamente acessar a internet para lidar com o que ele alegava serem assuntos urgentes de negócios. Ele encontrou o roteador, o ligou, mas não entendia por que não funcionava. Ele não podia ver que eu havia trocado a senha para uma sequência de 47 caracteres aleatórios e escondido o papel com a nova senha dentro do estábulo, especificamente no meio dos fardos de feno no sótão. Talvez haja Wi-Fi na cidade, Carlos sugeriu esperançosamente. Não vou dirigir 40 minutos só para ter internet, Gustavo retrucou. O estresse estava afetando-o. Bom, foi então que eles descobriram a próxima fase do meu plano, o quadro de tarefas na lavanderia, que eu havia intitulado Responsabilidades Diárias da Fazenda, na caligrafia de Roberto que eu havia copiado cuidadosamente. Estava laminado e parecia oficial, como algo que estivesse ali desde sempre. Limpar baias, 8:0, coletar ovos, 8:30, usar luvas de proteção, verificar cercas, 9:0. Mover canos de irrigação, 10:0. Alimentar galinhas novamente, 11:0. Elas têm dieta especial, limpar filtros da piscina, 12:00, limpar a piscina. Marcos se animou. Talvez não seja tão ruim quanto parecia ontem. Doce e ingênuo. Marcos, a piscina à luz do dia estava ainda pior. As algas haviam florescido durante a noite, transformando-se em um tapete verde.
Os sapos-boi haviam convidado amigos. Algo que poderia ter sido um pequeno jacaré, mas provavelmente era apenas um galho grande, flutuava ameaçadoramente na parte funda. O cheiro poderia ter descascado tinta. Não vamos fazer isso, Regina anunciou. Não foi para isso que viemos aqui. Então por que você veio, Regina? Murmurei para a tela, embora ela não pudesse me ouvir. Pelas férias gratuitas? Pelas fotos do Instagram? Para inspecionar minha propriedade? Para ver com quem sua filha se casou? Helena serviu mais champanhe. Havíamos trocado o café por mimosas enquanto os observávamos discutir. Débora queria ir embora imediatamente. Gustavo insistiu que eles não podiam deixar os animais morrerem de fome. Os primos de São Paulo já estavam fazendo as malas. Carlos pesquisava no Google. Você pode pegar doenças de esterco de cavalo? Usando o pouco sinal de celular que conseguia captar, ficando em uma perna só perto do galinheiro. Então veio o momento que eu estava esperando. Gustavo, frustrado e desesperado, foi para o meu quarto procurar qualquer coisa que pudesse ajudar. Uma senha de Wi-Fi diferente, informações de contato para Miguel e Pedro. Qualquer coisa. Ele encontrou o envelope na minha cômoda endereçado a ele, na minha caligrafia. Dentro havia uma única folha de papel com um parágrafo. Gustavo, quando você ler isto, terá experimentado cerca de 1% do que realmente é administrar uma fazenda. Seu pai fez isso todos os dias durante os últimos 18 meses de sua vida, mesmo durante a quimioterapia, porque ele amava. Este não era apenas meu sonho, era nosso. Se você não pode respeitar isso, se não pode me respeitar, então não pertence a este lugar. Os cavalos sabem, as galinhas sabem, até os sapos-boi na piscina sabem. E você? Abaixo disso, havia uma foto que Roberto havia tirado 1 mês antes de morrer. Ele estava montado em trovão, usando seu chapéu surrado, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Ao fundo, mal visível, estava eu, limpando baias com botas de borracha e sua velha camisa xadrez, rindo de algo que ele havia dito. Nós tínhamos sido tão felizes aqui, tão completos. Pela câmera, observei meu filho afundar na minha cama, carta na mão, seu rosto passando por emoções que eu não via desde o funeral de Roberto. Vergonha, reconhecimento, talvez até compreensão. Mas então, a voz de Débora cortou o momento. Guga, tem algo errado com o vaso sanitário. Ele não para de fazer barulho. O feitiço quebrou. Ele dobrou a carta, colocou-a no bolso e foi lidar com o vaso sanitário misteriosamente disparado. Um simples ajuste de válvula que levaria 5 segundos se você soubesse o que estava fazendo. Horas, se não soubesse. Pedimos almoço no hotel. Eu comi o salmão. Helena comeu a picanha. Meu telefone mostrava 17 chamadas perdidas de Gustavo, 23 de Débora e uma mensagem de texto de Regina que dizia apenas: Isso é abuso de idosos. Abuso de idosos. Ri tanto que o garçom veio verificar se estávamos bem. O sol estava se pondo no primeiro dia completo deles na fazenda. Pelas câmeras, pude vê-los reunidos na sala de estar, exaustos, sujos e derrotados. Eles conseguiram alimentar os animais, mal, coletar alguns ovos, perdendo 3 para a fúria de Capetinha, e Carlos havia caído na piscina tentando tirar as algas com um rodo. Estavam comendo feijão enlatado e biscoitos velhos no jantar porque ninguém queria dirigir até a cidade, e os cavalos tinham entrado na cozinha novamente enquanto eles estavam fora, comendo todo o resto comestível. Mais um dia, eu disse a Helena, levantando minha taça. Mais um dia e eles vão quebrar completamente. Você é má, ela disse admirada. Absolutamente má. Não, corrigi, pensando em Roberto. Na vida que construímos, nos sonhos que Gustavo queria roubar. Sou apenas uma fazendeira protegendo sua terra. O domingo amanheceu com o que só posso descrever como precisão bíblica. Às 3h47 da manhã, os porcos dos Oliveira descobriram que o buraco na cerca havia misteriosamente ficado maior durante a noite, graças ao trabalho noturno de Pedro antes de partir para visitar sua família. Todos os 6 porcos, liderados por uma enorme porca chamada Gertrudes, seguiram para minha propriedade e descobriram o tesouro final,
o Mercedes de Regina com as janelas entreabertas para a ventilação. O alarme do carro às 4 horas da manhã foi espetacular. Pela câmera, observei Gustavo tropeçar para fora em cueca e naqueles ridículos chinelos urbanos, tentando expulsar 3 porcos do banco de trás. Gertrudes havia se acomodado no banco do motorista e estava comendo entusiasticamente o que parecia ser a bolsa de couro de bezerro de 2.000 barrares de Regina. Isso não pode estar acontecendo, ele repetia como um mantra contra o caos. Mas estava. A gravação do galo se juntou à sinfonia às 4h30, bem na hora. Desta vez, eu havia adicionado alguns gritos de pavão à mistura. O som era tão profano que Marcos realmente caiu da cama, levando o cobertor áspero e um abajur com ele. Quando todos se reuniram na cozinha às 5h, pareciam sobreviventes de algum evento apocalíptico. O linho branco de Regina havia sido abandonado por algo que parecia ser as roupas de golfe do marido de 1990 que ela havia encontrado no sótão. Paula estava vestindo um cobertor de cavalo como vestido. Leandro havia desistido completamente e estava sem camisa, apesar do frio da manhã. "Estamos indo embora", Débora anunciou. "Hoje, agora." "O carro..." Gustavo começou. "Não me importo com o carro." "Ligue para uma locadora." Foi então que eles descobriram que a locadora de carros mais próxima ficava no aeroporto, a 2 horas de distância, e estava lotada devido à feira de agronegócio. O serviço de táxi local consistia em um carro, e João da Silva estava visitando o filho em Porto Alegre. "Poderíamos chamar um Uber", Tatiana sugeriu esperançosamente. Os olhares que todos lhe deram poderiam ter coalhado leite. Uber no interior profundo, de uma fazenda a quase 40 quilômetros da cidade, sem serviço de celular para sequer fazer a reserva. "Eu encontrei café", Carlos anunciou triunfantemente, segurando a lata de café de verdade que eu havia escondido. Foi o primeiro sorriso genuíno que vi em qualquer um deles. Estavam tão focados no café que ninguém questionou por que Carlos estava procurando atrás de latas de conserva antigas. Pequenas misericórdias em tempos desesperados. Enquanto esperavam que o antigo coador fizesse sua mágica, um novo som se juntou ao coro matinal. Trovão havia aprendido a abrir a porta do estábulo. Não arrombá-la, mas literalmente usar a trava com os dentes. Ele estava agora liderando tempestade e lua no que só poderia ser descrito como um desfile da vitória ao redor da casa. "Como eles são tão inteligentes", Amanda lamentou, observando os cavalos pela janela. "Eles são cavalos de fazenda", eu disse para a tela do meu laptop, brindando-os com minha mimosa. "Aprendem com os melhores." Foi então que a natureza chamou, literalmente. O sistema séptico que eu havia mandado fazer a manutenção pouco antes da minha partida estratégica, mas havia dito a Gustavo que estava com problemas ultimamente, escolheu aquele momento para dar problema. Apenas um pouco. Apenas o suficiente para tornar o banheiro do térreo inutilizável e criar um cheiro que fez todos fugirem para a varanda, onde Capetinha estava esperando. O galo aparentemente havia decidido que a varanda era seu novo reino. Ele havia se estabelecido no balanço da varanda e estava defendendo seu território com a paixão de um cavaleiro medieval. Marcos tentou argumentar com ele. "Você não pode argumentar com um galo." Capetinha lançou-se com as asas abertas e esporas prontas. A retirada de Marcos quebrou o recorde de velocidade terrestre. "Precisamos de ajuda." Gustavo finalmente admitiu, pegando o telefone para tentar me ligar novamente. Desta vez, atendi no primeiro toque, voz alegre como a manhã de Natal. "Oi, querido, como está a fazenda?" "Mãe, precisamos que você volte, está tudo desmoronando." "Oh, céus, o que está errado?" Ele começou a listar os desastres, sua voz ficando mais frenética a cada item. Eu fiz ruídos de preocupação apropriados enquanto Helena me filmava para a posteridade. Minha performance digna de Oscar de mãe preocupada. "Bem", eu disse quando ele finalmente ficou sem fôlego. "Miguel e Pedro devem estar de volta na segunda-feira. Eles saberão o que fazer. Enquanto isso, há um manual no estábulo para todo o equipamento e sistemas. Seu pai escreveu tudo."
Isso era verdade. Roberto havia documentado meticulosamente tudo sobre a fazenda. O manual tinha 300 páginas, estava laminado e atualmente armazenado no sótão sob aproximadamente 500 fardos de feno. Boa sorte para encontrá-lo. Segunda-feira? Mãe, não podemos... Oh, meu médico está ligando, o especialista para minha artrite. Tenho que ir. Desliguei e desliguei o telefone novamente. Pelas câmeras, observei Gustavo atirar o telefone contra o parapeito da varanda. Ele ricocheteou e pousou em uma pilha fresca de excrementos de porco. O dia progrediu como uma sinfonia de caos. Eles tentaram lavar roupas, mas eu havia deixado apenas o detergente ecologicamente correto que exigia medidas precisas e água quente, o que a ala de hóspedes não tinha consistentemente. O vestido branco de Paula saiu cinza manchado. A blusa de seda de Renata se dissolveu completamente. Tentaram ir para a cidade em busca de suprimentos, mas descobriram que o BMW de Gustavo estava com um pneu furado. Um prego de telhado acidentalmente caiu perto de sua vaga de estacionamento. O Mercedes de Regina ainda tinha porcos. Gertrudes o havia reivindicado como sua nova casa, e os SUVs alugados estavam misteriosamente trancados com as chaves dentro, um mistério que teria sido resolvido se tivessem notado o corvo prestativo que aprendeu a pegar objetos brilhantes. Ao meio-dia, a temperatura nos quartos de hóspedes havia subido para os 26 graus programados. Sem ventilação adequada, eu havia fechado as aberturas do sótão, era como uma sauna. Eles abriram as janelas, o que permitiu a entrada das moscas que haviam sido atraídas por toda a atividade animal. Há comida no freezer, Marcos anunciou, tirando o que parecia ser um assado. O que ele não sabia era que era carne de javali da temporada de caça do ano passado, rotulada simplesmente como carne na caligrafia de Roberto. Eles a descongelaram no micro-ondas, transformando-a em borracha. O cheiro por si só poderia ter sido classificado como uma arma. O almoço se tornou biscoitos e os ovos coloridos que ninguém queria comer. Enquanto isso, lá fora, os animais haviam se organizado no que parecia um protesto. Os cavalos estavam na janela da cozinha, olhando acusadoramente. As galinhas haviam descoberto que podiam pular no telhado da varanda e estavam agora bicando as janelas dos quartos no andar de cima. Os porcos haviam se mudado do Mercedes para explorar o BMW, e um ambicioso leitão havia entrado no compartimento do motor de alguma forma. Isso é insano, Regina repetia, abanando-se com um prato de papel. Absolutamente insano. Então veio a chuva. As tempestades de verão no interior são magníficas, repentinas, violentas e completas. Esta chegou às 14h com trovões que sacudiram a casa. A chuva veio de lado, encontrando todas as brechas nas janelas que eu havia deixado estrategicamente sem vedação. Em minutos, os quartos de hóspedes estavam encharcados, mas a verdadeira descoberta veio quando eles tentaram fechar as janelas. As antigas molduras de madeira que eu pretendia consertar, mas convenientemente esqueci de mencionar, haviam inchado com a umidade. Estavam presas abertas. Carlos e Marcos tentaram forçá-las, mas conseguiram apenas quebrar uma completamente, deixando um buraco que a chuva explorou entusiasticamente. "Precisamos de toalhas!" Débora gritou. Oh, querida, aquelas toalhas de camping não iriam ajudar muito. Eles usaram os cobertores ásperos, suas roupas, qualquer coisa absorvente para tentar estancar a água. Enquanto isso, o telhado na lavanderia, que tinha aquele pequeno vazamento que eu havia notado, mas não mencionado, transformou-se em uma cachoeira. O quadro de tarefas que eu havia laminado com tanto cuidado flutuou como uma pequena jangada de responsabilidade. A tempestade passou após 1 hora, deixando tudo úmido e cheirando a lã molhada. A energia piscou e acabou. Meu gerador de reserva, que teria ligado automaticamente, estava misteriosamente sem combustível. Eu havia pedido a Miguel para esvaziá-lo. O gerador de partida manual no estábulo exigia a leitura de um manual de instruções de 16 páginas em alemão. Eu havia trocado os manuais como piada meses atrás, esquecendo de trocá-los de volta.
serendipidade. Ao cair da noite, eles se amontoaram na sala de estar com velas que eu havia deixado. Velas de aniversário de truque que reacendem quando você as apaga. Vê-los tentar descobrir por que as velas continuavam reacendendo era melhor do que qualquer programa de TV. Poderíamos cozinhar na churrasqueira, Gustavo sugeriu, tentando salvar algo do dia. A churrasqueira a gás estava vazia. A churrasqueira a carvão exigia conhecimento real sobre carvão. Eles tentaram mesmo assim, produzindo o que poderia generosamente ser chamado de tudo carbonizado. Até os vegetais estavam de alguma forma queimados e crus ao mesmo tempo. O jantar foi feijão enlatado novamente, frio desta vez, comido à luz bruxuleante das velas de truque, enquanto a chuva pingava por vários pontos do teto e Capetinha andava de um lado para o outro na varanda como um sentinela emplumado. Eu quero ir para casa, Tatiana disse calmamente. Foi a primeira coisa completamente honesta que qualquer um deles havia dito. Esta é a casa de Gustavo agora, Regina disse acidamente. A herança dele, certo, Gustavo? É isso que você queria? Pela câmera infravermelho, movida à bateria, é claro, vi o rosto do meu filho. Ele parecia quebrado. Bom, eu só pensei, ele começou. Você pensou em assumir o paraíso de aposentadoria da mamãe, Débora terminou. Transformá-lo em nossa casa de férias. Talvez alugá-lo quando não estivéssemos aqui. Você falou sobre isso por meses, Paula acrescentou. Quanto dinheiro a propriedade valia, como você poderia subdividi-la? Subdividi-la? Meus 60 acres, nosso sonho. Helena apertou minha mão enquanto assistíamos. Você está bem? Estou perfeita, eu disse, e era verdade. Às 21h, algo mágico aconteceu. As nuvens se dissiparam, revelando um impressionante céu noturno do interior. Milhares de estrelas, a Via Láctea visível em toda a sua glória. Pelas câmeras, observei-os se aventurarem na varanda. Capetinha finalmente havia se retirado para o galinheiro. Por um momento, eles ficaram em silêncio, olhando para algo que a maioria deles nunca tinha visto, um céu não poluído pelas luzes da cidade. Leandro apontou para o que achava ser Marte. Amanda viu sua primeira estrela cadente. Até Regina parecia subjugada pela majestade. É lindo, Débora admitiu baixinho. Papai amava isso, Gustavo disse de repente. Ele costumava me enviar fotos do céu noturno daqui. Eu sempre as deletava sem olhar. A confissão pairou no ar como outra estrela. Ele construiu este lugar para a mamãe, continuou. Cada mourão de cerca, cada canteiro de jardim. Mesmo quando estava doente, ele estava aqui trabalhando. E eu chamei isso de desperdício de dinheiro. Você disse coisas piores do que isso, Regina o lembrou. Porque é claro que ela fez isso. O momento se desfez. Eles voltaram para seus quartos úmidos e escuros. Pelas câmeras de visão noturna, observei-os se revirarem nas camas desconfortáveis. Muito quente, depois muito frio. Cobertores ásperos proporcionando pouco conforto. À meia-noite, os coiotes começaram a uivar, não perto o suficiente para serem perigosos, mas perto o suficiente para serem ouvidos claramente pela janela quebrada. Então as corujas se juntaram. Então Gertrudes, ainda no Mercedes, descobriu a buzina. Domingo, mais um dia. Amanhã eles quebrariam completamente e eu voltaria para reivindicar meu reino. Mas esta noite, apenas por um momento, sob aquelas estrelas, Gustavo havia se lembrado de seu pai. Isso era mais do que eu esperava, talvez mais do que ele merecia. Pronta para o gran finale? Helena perguntou, olhando a previsão do tempo no celular. Olhei para a previsão de domingo. 39 eu mereci, sem nuvens e um aviso de vento. Ah, sim, eu disse, levantando minha taça de champanhe para a tela onde meu filho estava sentado no escuro, finalmente entendendo o que ele tentou tirar de mim. Vamos terminar isso direito. A melhor parte? Eu ainda não havia implantado minha arma secreta. Amanhã, eles conheceriam as alpacas. O domingo amanheceu com o que o serviço meteorológico mais tarde chamaria de um pico de temperatura sem precedentes para a estação. Às 6h já estava 30 graus. Às 7h, quando o grupo exausto cambaleou para a cozinha após outra serenata de galo, estava chegando a 30 graus.
Por que está tão quente? Renata gemeu, abanando-se com uma toalha de papel. Porque, querida, eu havia desligado o ar-condicionado central antes de sair, deixando apenas as unidades de janela inadequadas nos quartos de hóspedes, que exigiam eletricidade que eles não tinham. A substituição manual para o gerador estava na oficina de Roberto, atrás de aproximadamente 300 quilos de madeira, que eu havia pedido a Miguel para empilhar lá para projetos de inverno. Pelo meu laptop no Royal Tulip, onde Helena e eu estávamos desfrutando de ovos beneditinos e ar-condicionado perfeitamente controlado, observei-os descobrir que a geladeira, sem energia por mais de 12 horas, havia se tornado uma caixa de comida estragada com potencial de intoxicação alimentar. O cheiro, quando Leandro a abriu, fez todos fugirem para a varanda, onde as alpacas estavam esperando. Agora, devo explicar sobre as alpacas. Elas não eram minhas. Pertenciam aos Santos, 3 propriedades adiante. Mas alpacas, como adolescentes, tendem a vagar quando encontram pontos fracos nas cercas. E alguém, definitivamente não Miguel sob minhas instruções, pode ter criado um caminho muito conveniente do pasto dos Santos diretamente para o meu jardim da frente. 3 alpacas: Napoleão, o cuspidor; Júlio, o gritador; e Cleópatra, que tinha problemas de espaço pessoal. Carlos foi o primeiro a fazer contato visual com Napoleão. Erro fatal. As orelhas da alpaca voltaram para trás, seu pescoço se arqueou e, com a precisão de um atirador treinado, ele lançou um spray verde e gramado diretamente no rosto de Carlos. O grito que Carlos produziu harmonizou-se lindamente com o chamado de resposta de Júlio, um som em algum lugar entre um portão enferrujado e uma risada demoníaca. Cleópatra, para não ficar para trás, decidiu que o cabelo de Paula parecia feno e tentou comê-lo. "O que são essas coisas?" Débora gritou, desviando da tentativa de Júlio de cheirar sua axila. "Alpacas de guarda", eu disse para a tela do meu laptop. "Muito eficazes. A coisa sobre alpacas é que elas são curiosas, extremamente curiosas. E uma vez que decidem que você é interessante, elas o seguem para todos os lugares." O grupo recuou para a casa, mas as alpacas simplesmente ficaram nas janelas, olhando com seus enormes olhos, ocasionalmente gritando seu desprazer por terem sido excluídas. Dentro, a temperatura estava subindo. Sem energia, sem ar-condicionado e com o sol da manhã transformando as janelas em lupas, a casa estava se tornando um forno. Eles abriram todas as janelas, o que permitiu a entrada das moscas que haviam se multiplicado exponencialmente graças a todos os excrementos de animais que ninguém havia limpado adequadamente. "Precisamos de gelo", Gustavo declarou, já suando através de sua última camisa limpa. A máquina de gelo, é claro, exigia eletricidade. O gelo de reserva no freezer do celeiro havia derretido quando a energia acabou. A loja mais próxima ficava a 38 quilômetros, e a situação do carro não havia melhorado. O BMW ainda tinha um pneu furado. O Mercedes era agora a residência permanente de Gertrudes. Ela havia tido leitões durante a noite, 5 deles, todos mamando contentes no banco de trás, e os carros alugados permaneceram misteriosamente trancados. Foi então que Marcos descobriu o poço. "Há uma bomba manual", ele anunciou triunfantemente. "Podemos pelo menos conseguir água fria." O que Marcos não sabia era que a bomba do poço não era mantida há anos. Funcionava tecnicamente, mas a água subia cor de ferrugem e cheirando a enxofre. Eles tentaram mesmo assim. Amanda vomitou. Até as alpacas se afastaram do cheiro. Ao meio-dia, a temperatura atingiu 39°. O telhado de metal estava estalando e pipocando com a expansão. Os cavalos haviam encontrado a única sombra diretamente sob a janela da cozinha e estavam contribuindo com sua própria aromaterapia especial para a situação. As galinhas haviam desistido completamente e estavam deitadas em poças de poeira que haviam criado, ofegando com os bicos abertos. "Vou ligar para a emergência", Regina anunciou, segurando o telefone. "E dizer o quê?" Gustavo retrucou, sua paciência finalmente esgotada. "Que está quente e há alpacas."
Foi então que Capetinha, estressado pelo calor e furioso com tudo, descobriu que podia voar alto o suficiente para entrar pela janela quebrada do quarto. Os sons vindos do andar de cima eram uma mistura de raiva de galo e histeria humana. Leandro desceu correndo com arranhões nos braços e penas do rabo do Capetinha na mão. Ele me atacou! O frango me atacou enquanto eu dormia! Tecnicamente, ninguém estava dormindo, mas o drama foi apreciado. A tarde trouxe o vento. O vento do interior não brinca. Ele chega a 65 km/h e traz metade do solo superficial consigo. A janela quebrada tornou-se um portal para poeira, feno, e o que só posso descrever como confete de fazenda. Em minutos, tudo estava coberto por uma fina camada de história agrícola. Estamos indo embora, Débora anunciou pela 100ª vez. Vamos a pé até a cidade, se for preciso. Está a 40 degrees Celsius, Gustavo apontou. São mais de 35 quilômetros. Vamos morrer. Já estamos morrendo aqui. Foi então que eles ouviram os caminhões. 3 picapes rumbando pela entrada. Música alta, buzinas tocando. A cavalaria de resgate? Não. Eram os Oliveira da fazenda vizinha, vindo para o encontro social de domingo que eu havia esquecido de mencionar que tinha me inscrito para hospedar semanas atrás. 15 pessoas saíram dos caminhões, carregando travessas, coolers de cerveja e uma máquina de karaokê. Seu José Oliveira, com todos os seus 120 quilos, agarrou Gustavo em um abraço de urso. Você deve ser o garoto da Cecília. Ela nos contou tudo sobre você. Disse que estava morrendo de vontade de experimentar a vida rural de verdade. O quê? Não se preocupe. Trouxemos tudo. Até trouxemos o touro mecânico no caminhão. Sua mãe disse que você queria aprender a montar. Helena e eu quase engasgamos com nossas mimosas, observando o rosto de Gustavo, enquanto eles descarregavam um touro mecânico de verdade e o montavam no quintal da frente. As alpacas ficaram fascinadas. Napoleão imediatamente cuspiu nele. Os Oliveira, almas abençoadas, não se importavam com a falta de energia. Eles tinham geradores em seus caminhões. Eles não se importavam com o calor. Eles eram fazendeiros. Eles nem se importavam com as alpacas, embora a esposa de seu José, Dona Maria, perguntasse. Não me lembro de Cecília mencionar alpacas. O que se seguiu foram 3 horas de socialização forçada. Os Oliveira eram pessoas adoráveis que presumiram que a família de Gustavo estava igualmente entusiasmada com a vida rural. Eles queriam ouvir tudo sobre seus planos para a propriedade, suas raças de gado favoritas, suas opiniões sobre pastoreio rotacional. Paula tentou explicar que era de São Paulo. O filho de seu José, Zezinho, que era na verdade maior que seu José, interpretou isso como um convite para contar a ela sobre todas as pessoas que ele já conheceu na capital. Uma história que levou 45 minutos e incluiu fotos em seu celular. Carlos foi forçado a subir no touro mecânico. Ele durou 1,3 segundos antes de ser lançado em uma pilha de feno que as alpacas estavam usando como banheiro. Os Oliveira aplaudiram como se ele tivesse ganhado uma medalha olímpica. Débora se trancou no banheiro para chorar, mas Dona Maria a seguiu, presumindo que ela precisava de uma conversa feminina sobre a vida de esposa de fazendeiro. Pela câmera do banheiro, ouvi Dona Maria dando conselhos detalhados sobre parto de bezerros, tratamento de cascos e a melhor maneira de castrar novilhos. O karaokê começou às 16 horas. Seu José insistiu que todos participassem. A performance de Marcos de Evidências, enquanto Napoleão gritava junto, foi particularmente memorável. Regina, forçada a cantar Menino da Porteira, parecia estar passando pedras nos rins. Mas o momento que quebrou Gustavo completamente veio quando Zezinho perguntou: Então, quando sua mãe volta? Ela prometeu me mostrar o novo equipamento de irrigação dela. Ela está em São Paulo, Gustavo disse fracamente. Consulta médica. Consulta médica? Seu José berrou. Aquela mulher é mais saudável do que meu touro premiado. Vi ela na semana passada jogando fardos de feno como se fossem travesseiros. Que tipo de consulta médica?
Gustavo não conseguiu responder porque foi então que Gertrudes, protetora de seus novos leitões, decidiu que o touro mecânico era uma ameaça. Uma porca de 180 quilos investindo contra um touro mecânico enquanto 15 fazendeiros lutavam por segurança e alpacas gritavam: encorajamento! É algo que os documentários de natureza deveriam cobrir. Os Oliveira finalmente foram embora ao pôr do sol, mas não antes de extrair promessas de fazer isso todo domingo e deixar para trás o touro mecânico, porque vocês todos precisam praticar. A família sentou-se nos destroços do quintal enquanto a escuridão caía. Sem energia, sem comida que fosse segura para comer, cobertos de poeira, suor e vários fluidos animais. A temperatura havia caído para meros 35 Celsius. Eu quero a mamãe, Gustavo disse baixinho. Foi uma declaração tão infantil que até Débora olhou para ele com algo que se aproximava de simpatia. Eu quero minha mãe, ele repetiu. Eu preciso pedir desculpas. Pela câmera vi ele pegar a carta que eu havia deixado, agora amassada e manchada. Ele a leu novamente, desta vez em voz alta. Quando chegou à parte sobre Roberto fazendo isso durante a quimioterapia, sua voz falhou. Devemos ir embora, Regina disse. Mas pela primeira vez, sua voz não tinha veneno. Com que carro? Gustavo riu amargamente. Estamos presos como a mamãe queria que estivéssemos. Talvez, Leandro disse cuidadosamente. Ela queria que você entendesse algo. Entender o quê? Que a vida rural é um inferno? Que é trabalho, Leandro disse. Trabalho duro todos os dias, e ela faz isso sozinha agora. O silêncio se estendeu. Até as alpacas haviam se acalmado, silhuetadas contra o céu escurecendo. Eu disse a ela que ela deveria vender, Gustavo admitiu. No dia seguinte ao funeral do papai, na recepção. Eu a puxei de lado e disse que ela estava muito velha para lidar com este lugar sozinha. Disse que o papai foi egoísta por querer morrer aqui. Até Regina estremeceu com isso. Eu tinha um comprador alinhado, uma construtora. Eles teriam pago 3 vezes o que ela pagou. Você estava tentando vender a casa da sua mãe? Tatiana perguntou chocada. Eu pensei que estava ajudando. Ela tem 65 anos, sozinha, fazendo tudo isso? Ele gesticulou para o caos ao redor deles. Eu pensei que estava sendo prático. Você pensou que estava ficando rico, Débora corrigiu. A verdade pairou no ar como a poeira que ainda girava no vento. Foi então que decidi que era a hora. Liguei para Miguel, que na verdade nunca tinha saído da cidade. Fase final, eu disse simplesmente. Com prazer, dona Cecília, ele respondeu. 30 minutos depois, enquanto a família estava sentada em seu silêncio empoeirado e derrotado, faróis apareceram na entrada. A picape de Miguel puxando um reboque com 3 cavalos muito familiares. Noite, pessoal, Miguel disse, tirando o chapéu. Recebi um telefonema da dona Cecília dizendo que vocês poderiam precisar de ajuda para levar esses cavalos de volta para onde pertencem. Demorou um momento para eles entenderem. Os cavalos no reboque eram tempestade, lua e trovão, o que significava que aqueles que os estavam aterrorizando... De quem são os cavalos que estão na casa? Gustavo perguntou fracamente. Ah, esses seriam os cavalos de trabalho dos Santos. Eles estão filmando um documentário sobre inteligência animal. A dona Cecília se ofereceu para sediar o fim de semana. Ela não mencionou? Eles são treinados para abrir portas, trabalhar travas, até usar vasos sanitários humanos, se necessário. Embora eu veja que eles não dominaram completamente essa última parte. O olhar no rosto de Gustavo valeu cada centavo da suíte presidencial do Royal Tulip. As alpacas são nossas, no entanto. Miguel continuou alegremente. Bem, dos Santos. Eles vão querer de volta, eventualmente. São meio chatas, honestamente. Como que em concordância, Napoleão cuspiu uma última vez, acertando o touro mecânico com uma precisão impressionante. Dona Cecília estará de volta amanhã de manhã, Miguel disse, já conduzindo os cavalos de trabalho para o reboque. Disse para lhes dizer que espera que tenham gostado de sua autêntica experiência rural. Ah, e a energia é controlada por um aplicativo no telefone dela. Ela vai ligar de volta quando chegar em casa. Ele foi embora, deixando-os no escuro, literal e figurativamente,
com apenas o touro mecânico, as alpacas e suas suposições estilhaçadas para a companhia. Virei-me para Helena, que estava gravando tudo para a posteridade. Mais um nascer do sol, eu disse. Mais um canto de galo. Então, eu volto para casa. Você acha que eles aprenderam alguma coisa? Olhei para o meu filho na tela, ainda agarrado à minha carta, cercado pelos destroços de seu sentimento de direito. Estamos prestes a descobrir. A manhã de segunda-feira chegou com o que só posso chamar de comédia divina. Exatamente às 3h da manhã, o touro mecânico, que seu José havia esquecido de mencionar que tinha uma função de timer, de repente rugiu para a vida, completo com luzes piscando e música sertaneja em volume máximo. A música escolhida? Boiadeiro Errante. Pelas câmeras infravermelhas, observei Gustavo pular de sua cama improvisada no chão da sala de estar. Os quartos de hóspedes haviam se tornado inabitáveis devido a poeira e cheiros misteriosos. Ele tropeçou para fora de cueca para encontrar Napoleão, a alpaca, montando o touro mecânico. Não estou brincando. A alpaca havia descoberto como subir e estava sentada lá como um imperador peludo enquanto a máquina balançava suavemente. Júlio e Cleópatra estavam por perto, gritando sua aprovação. Isso não é real, Gustavo disse para ninguém em particular. Isso não pode ser real. Ah, mas era. Quando ele descobriu como desligar o touro, o cabo estava enrolado em Napoleão, que não estava interessado em desmontar. O resto da família havia se reunido na varanda, parecendo figurantes de um filme pós-apocalíptico. Cabelo emaranhado, roupas sujas, olhos vazios por falta de sono. Aquela alpaca está montando o touro? Débora perguntou em um sussurro quebrado. Nada me surpreende mais, Regina respondeu. Ela havia envelhecido 10 anos em 3 dias. O alarme do galo disparou às 4h30, mas desta vez ninguém sequer estremeceu. Eles estavam quebrados, completa e totalmente quebrados. Enquanto o sol nascia, revelando a devastação total do fim de semana deles, o Mercedes destruído por porcos, a piscina cheia de lama, a casa que parecia ter sido atingida por um tornado. Eles se sentaram nos degraus da varanda, em silêncio. Até Capetinha parecia sentir a derrota e simplesmente passou sem atacar ninguém. Foi então que cheguei. Cronometrei perfeitamente, parando meu carro impecável assim que o sol da manhã atingiu as montanhas. Helena havia arrumado meu cabelo e maquiagem no hotel. Eu vestia meu melhor jeans, a camisa xadrez favorita de Roberto e os brincos de prata que ele havia me dado para nosso último aniversário. Eu parecia exatamente o que era. Uma mulher em total controle de seu domínio. A família me observou sair do carro como se estivessem vendo um fantasma, ou talvez um anjo vingador. Bom dia! Eu chamei alegremente, pegando minha bolsa de fim de semana. Como foi sua experiência rural autêntica? Ninguém respondeu. Eles apenas encararam. Passei pelo touro mecânico. Napoleão finalmente havia desmontado e estava agora comendo minhas begônias. Pisei sobre os vários excrementos e entrei na minha casa. Pela porta, eles podiam me ouvir cantarolando enquanto eu ligava a cafeteira, a boa que eu havia escondido no sótão. Mãe, Gustavo finalmente conseguiu me seguir para dentro. Sim, querido. Você estava em São Paulo. O Royal Tulip tem um excelente spa. Você sabia que eles têm um tratamento onde eles te envolvem em chocolate? Muito relaxante. Peguei meu telefone e com 3 toques a energia voltou. O ar-condicionado ronronou para a vida. A geladeira começou seu familiar zumbido. Você podia controlar tudo o tempo todo, ele disse. Não foi uma pergunta. Posso controlar muitas coisas, Gustavo. Esta é a minha casa. Os outros haviam entrado sorrateiramente, observando nossa interação como se fosse teatro ao vivo. Os cavalos não eram seus. Sim, tempestade, lua e trovão são muito mais bem comportados. Eles estão no estábulo, onde pertencem. As alpacas estarão voltando para casa em breve, embora Napoleão pareça ter desenvolvido um carinho por aquele touro. Você planejou tudo isso. Virei-me para encará-lo completamente, canalizando cada momento de frustração, decepção e mágoa dos últimos 2 anos. Não, Gustavo, você planejou tudo isso.
Você planejou me intimidar para ir embora. Você planejou assumir minha casa. Você planejou transformar nosso sonho, de seu pai e meu, em algum investimento imobiliário. Você até pesquisou minhas finanças e consultou aquela construtora sobre a subdivisão da propriedade. Débora engasgou. Ela não sabia sobre essa última parte. Como você... O senhor Fernandes da construtora é casado com a irmã da minha amiga Helena. O mundo é pequeno, não é? Ele ficou muito interessado em saber que você estava negociando a venda de uma propriedade que você não possui. Eu estava tentando ajudar. Não, minha voz poderia ter congelado o inferno. Você estava tentando se ajudar à sua herança, como você a chamou. Diga-me, Gustavo, o que você herdou de seu pai? Ele permaneceu em silêncio. Vou te dizer o que ele te deixou. Ele te deixou uma mãe que te ama apesar de sua ganância. Ele te deixou memórias que você ignorou. Ele te deixou valores que você rejeitou. E ele te deixou a oportunidade de ser um homem melhor do que você escolheu ser. Peguei um documento da minha bolsa. Esta é a escritura da fazenda. Como você pode ver, ela foi transferida para uma fundação vitalícia. Você não é um beneficiário. A fazenda será mantida como uma propriedade rural, em funcionamento e santuário animal em perpetuidade. Quando eu morrer, ela será administrada pela família Oliveira, que realmente entende o que significa amar a terra. Regina fez um som estrangulado. Gustavo empalideceu. Você o cortou, Débora sussurrou. Eu dei a ele exatamente o que ele me deu. Nenhum respeito, nenhuma consideração e nenhuma reivindicação ao que eu construí. Virei-me para me dirigir a todo o grupo. Vocês vieram aqui sem serem convidados, tratando minha casa como um hotel e a mim como a empregada. Vocês postaram nas redes sociais sobre herdar uma fazenda antes mesmo de eu morrer. Vocês reclamaram de todos os aspectos da vida que seu pai e eu escolhemos enquanto planejavam lucrar com nosso trabalho. Isso não é. Gustavo começou. Tenho gravações, Gustavo. Cada telefonema onde você discutiu minha decadência. Cada conversa com Débora sobre como me lidar. O grupo de mensagens onde vocês todos zombaram da fazenda e me chamaram de velha teimosa brincando de fazendeira. Peguei meu tablet, mostrando-lhes screenshots, suas próprias palavras, condenatórias e cruéis. Mas aqui está o que vocês não têm gravado, continuei. Seu pai, 2 semanas antes de morrer, sentado naquela varanda, me fazendo prometer não deixar você destruir este lugar. Ele sabia o que você se tornaria. Isso partiu o coração dele, mas ele sabia. Gustavo afundou em uma cadeira. O peso de tudo, a vergonha, o reconhecimento, a perda, finalmente o atingindo. Eu te amo, Gustavo, eu disse mais suavemente. Sempre amarei. Mas o amor não significa aceitar desrespeito. Não significa sacrificar meus sonhos por sua ganância. E certamente não significa deixar você transformar nosso santuário em uma mercadoria. O que devemos fazer agora? Regina perguntou, aparentemente ainda sem entender o ponto. Vocês devem ir embora. Miguel estará aqui em breve com um reboque para seus carros. A locadora foi notificada de que vocês devolverão os veículos hoje. Sim, eu encontrei as chaves. Os corvos as esconderam nas vigas do estábulo. Criaturas fascinantes, os corvos. Mas... Débora começou. Mas nada. Esta é a minha casa. Vocês não são mais bem-vindos aqui. O silêncio era ensurdecedor. Finalmente, Leandro se manifestou. Lhe devemos um pedido de desculpas, Dona Cecília. Um de verdade. Sentimos muito, Tatiana acrescentou baixinho. Este lugar é realmente lindo. Nós simplesmente não conseguíamos ver. Assente em reconhecimento, mas não disse nada. Pedidos de desculpas eram palavras. Roberto sempre dizia para observar o que as pessoas faziam, não o que diziam. Levou 3 horas para eles fazerem as malas e limparem o mínimo dos danos. Eu supervisionei, sentada na varanda com meu café, ocasionalmente gritando sugestões úteis. O pós-parto da porca precisa de limpador especial. Está debaixo da pia. Cuspe de alpaca é ácido. É melhor esfregar com mais força. Aquilo não é lama no filtro da piscina. Miguel chegou com seu caminhão de reboque e uma equipe. Os carros foram recuperados, minimamente limpos e tornados dirigíveis.
As alpacas foram carregadas em um reboque, embora Napoleão tenha feito seus sentimentos serem conhecidos cuspindo em Gustavo uma última vez para garantir. Enquanto se preparavam para partir, Gustavo se aproximou de mim. Mãe, eu sei, eu disse. Você está arrependido. Você fará melhor. Você quer outra chance, certo? Ele assentiu miseravelmente. Conquiste-a, eu disse simplesmente. Não com palavras, não com grandes gestos, com tempo e mudança genuína. Seu pai passou 2 anos construindo este lugar com as próprias mãos enquanto lutava contra o câncer. Você não consegue passar um fim de semana aqui sem reclamar. Quando você puder igualar o compromisso dele com algo além de si mesmo, me ligue. Como saberei quando isso acontecer? Você saberá. Ele me abraçou então, desajeitadamente, brevemente. Foi a primeira emoção real que ele demonstrou durante todo o fim de semana. Eles foram embora em um comboio de veículos danificados e egos mais danificados ainda. Débora não olhou para trás. Regina já estava em seu telefone, provavelmente reclamando com seu clube de bridge. Os primos de São Paulo teriam uma história que ninguém acreditaria. Mas Gustavo olhou para trás uma vez. E naquele olhar, eu vi algo que poderia ter sido compreensão. Ou talvez apenas arrependimento. O tempo diria. Miguel me ajudou a soltar meus verdadeiros cavalos de volta ao pasto. Tempestade imediatamente rolou em seu local favorito de poeira. Lua trotou para a macieira. Trovão ficou na cerca, inspecionando seu reino com satisfação. Fim de semana e tanto, dona Cecília, Miguel disse sorrindo. Valeu cada centavo do hotel e do seu pagamento de horas extras. Roberto teria amado isso. Ele teria, concordei, embora ele provavelmente teria usado gambás de verdade em vez de apenas spray de gambá. Sás. Nós rimos, parados ali ao sol da tarde, cercados pelo caos controlado de uma fazenda em funcionamento. Naquela noite, me sentei na varanda com um copo do uísque favorito de Roberto, observando o pôr do sol pintar as montanhas de roxo e dourado. A fazenda estava quieta, exceto pelos sons normais, relinchos de cavalos, galinhas se ajeitando para a noite, o mugido distante do gado. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Gustavo. O touro mecânico ainda está no seu quintal. Eu respondi com uma mensagem de texto. Considere-o um monumento à autenticidade. Então desliguei meu telefone, levantei meu copo para a memória de Roberto e desfrutei do silêncio perfeito de um sonho defendido e um lar recuperado. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.